Romanos capítulo 5, no seu versículo 8 vai dizer bem assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos, oh glória, pela sua vida. Quem tem glória, está liberado. Olha só, hoje em muitos lugares se fala Semana Santa, Páscoa. Ontem foi sexta-feira. Um exemplo, Cristo foi morto numa sexta, foi enterrado e no domingo, que é amanhã, ele ressuscitou. Romanos capítulo 5, versículo 10, nas suas últimas palavras diz assim: seremos salvos pela sua vida, pela sua vida. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus Cristo, ele vive e reina. Isso prova que realmente, como ser humano carnal, ele foi traído, crucificado e morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E pela sua vida e pelo seu sangue, nós fomos reconciliados com Deus quando nós ainda éramos pecadores. Primeiro ponto que eu quero que você que está me ouvindo assista e entenda. Bom, Jesus, ele traz a reconciliação do pecador para o seu Criador, que é Deus. Com isso, faz de mim uma pessoa sem direitos de acusar, de julgar, de condenar, de apontar o erro de quem nesse exato momento está se drogando, nesse exato momento está com palavras tórpias na boca, neste exato momento está fazendo aquilo que não agrada a Deus, que a lista é grande. Quando eu leio que Deus nos amou no ato do nosso pecado, eu tenho que entender que hoje, se eu conheço a palavra, se hoje eu sou salvo pelo sangue de Cristo, eu tenho que ter maturidade para entender que o mesmo Jesus quer fazer por todo ser humano da face da terra. Há uma grande diferença, amados, entre nós respeitarmos e concordarmos. Há uma grande diferença entre nós respeitarmos e andarmos juntos. Então, olha só, independente do pecado que a pessoa está cometendo nesse momento, o meu trabalho como cristão é mostrar para essa pessoa a graça de Cristo. Cristo entrou na casa de pecadores como Mateus, de pecadores como Zaqueu, e Cristo foi caluniado, acusado, blasfemado pelos sacerdotes da época. Então você hoje que já está dentro da palavra de Deus, você tem que entender que você nunca foi e nunca será melhor do que o seu vizinho que está com som alto aí, ó, estourando os seus tímpanos, fazendo a sua casa tremer. Você tem sim que correr atrás dos seus direitos, falar com o seu vizinho ao ponto que ele abaixe o som. Mas isso não quer dizer que você tem que correr atrás dos seus direitos, que você tem que se achar superior ou melhor. Você tem que se lembrar que quando você estava no mundo, você andava com faca na cintura, com revólver na cintura, com pacote de maconha, de cocaína no bolso, você andava com cerveja do lado, cachaça, você andava dormindo nas praças, se prostituindo, vendendo o seu corpo, comprando o corpo de outras pessoas para usar.
Então, você tem que entender que quando você não tinha a palavra, você era fofoqueiro, era fofoqueira, era mentiroso, mentirosa. Mas aos poucos, Cristo está transformando a sua vida pelo sacrifício dele na cruz. Ou seja, o verdadeiro significado da Páscoa é esse. A libertação do homem que era escravo pelo cigarro, do homem que era escravo das mentiras, da prostituição, das drogas, do alcoolismo, o ser humano que era escravo daquilo que ele não tinha forças para se libertar. Então, esse é o significado da Páscoa. O significado da Páscoa não está em si próprio. Não está em você presentear os seus filhos, presentear os seus netos e seus sobrinhos, ou seja lá quem for. O significado da Páscoa está em que você, nós fomos presenteados por Deus. Quando ele não poupou o seu próprio filho, quando Deus demonstrou, olha como está escrito, mas Deus prova, demonstra o seu grande amor por nós, quando nós estávamos ainda em pecado. Ele demonstrou esse grande amor por nós, quando nós ainda estávamos em pecado. Ele nos presenteou com o seu Filho, e o seu Filho, de mesmo modo, nos presenteou morrendo na cruz para que nós fôssemos libertos. E hoje, eu e você somos libertos por esse amor, por esse sacrifício, por esse presente, por esta dádiva de Deus, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todas as nossas vidas. Então, hoje não é dia, amanhã não é dia de você presentear alguém. Amanhã não é dia, hoje não é dia de você se presentear. Hoje é dia, amanhã é dia, depois da manhã é dia, e todos os dias que virão são dias de você receber o presente que Deus te deu na sua vida, o qual é Jesus o Cristo, nosso Senhor e Salvador, o qual lhe ama demais. Eu quero dizer para você que não importa as trevas que a sua mente esteja, não importa a escuridão que a sua vida esteja, não importa o beco que você se chama sem saída que você esteja, o que importa é se você quer receber de Deus esse presente de Páscoa ou se você quer continuar sendo escravo de Satanás. Cristo veio para lhe dar força para você dizer não ao cigarro, não à fofoca, não às mentiras, não à prostituição, não às bebidas alcoólicas, não a todos e quaisquer tipo de vício, todos e quaisquer tipo de atitude que lhe afasta, que lhe separa do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a Páscoa. O verdadeiro presente de Páscoa é esse. Olha, Satanás tem escravizado pessoas de uma maneira tão grande, que o ser humano, sem perceber, com todo respeito, você que ainda não me conhece, você, nós éramos, ou alguns que ainda estão me ouvindo, ainda pessoas que parecem que são burras. Difícil entendimento. Por quê? Porque eu falo burro? Para todo mundo entender a cegueira espiritual que o diabo causa em nós. Eu não vejo a medicina dizer, eu não vejo a ciência dizer que coelho põe ovo. Eu estou errado. Se eu tiver alguém aqui com mais entendimento na área de ciências, na área da medicina, me esclareça. Eu não vejo a ciência nem a medicina declarar que coelhos colocam ovo da Páscoa. Eu não vejo isso. Então veja como Satanás está cegando as pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem em ovos de um bicho que não põe ovo. Se fosse uma galinha, talvez seria compreensível, mas não é. Satanás, ele não põe ovo, ou melhor, perdão, corrigindo, o coelho da Páscoa, ele não põe ovo. Quem põe o ovo é Satanás, trazendo essa falsa ilusão, escravizando milhares e milhares com essa
ideologia satânica de dizer que um coelho coloca ovo. Essa é a ideologia satânica que eu estou me referindo. Um coelho coloca ovo. Por que eu digo que é uma ideologia satânica? Porque está desfazendo daquilo que Deus fez. Coelho gera coelho. Coelho não gera ovo. Quem gera ovo é galinha. É nesse ponto de vista que está a minha fala. Para vocês que são fanáticos religiosos, não pegar minha fala e distorcer. Pelo amor do Senhor Jesus. Então, Cristo é o seu presente, é o meu presente. Cabe a você escolher. Cabe a você verdadeiramente viver uma Páscoa abençoada. Uma Páscoa aonde nós, de livre e espontânea vontade, recebemos de Deus um presente. E do Senhor Jesus, o qual é o seu sangue para nos livrar do pecado. Amanhã é um dia de vitória. E eu quero profetizar. Assim como Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, que é amanhã, domingo, eu quero profetizar que desse momento que você está ouvindo e assistindo essa pregação, até o dia que vier, próximo dia que vier, você vai vencer tudo que você não conseguiu vencer até agora. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta oração e assistiu este vídeo. Existem coisas na vida deste homem e desta mulher que até o dia de hoje eles não conseguiram vencer. Mas agora, como teu servo e teu sacerdote, com a minha mão direita levantada em direção à vida desta pessoa, eu libero a bênção. Eu profetizo, Senhor, que aquilo que não estava funcionando, que aquilo que estava enterrado, que aquilo que estava fechado, que aquilo que não estava andando, para a honra e glória e louvor do teu santo e poderoso nome, pela autoridade de Cristo Jesus, eu profetizo que de hoje para amanhã, independente do dia que esta pessoa está assistindo e ouvindo esta palavra, assim como o Senhor, meu Pai, ressuscitou ao terceiro dia, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os sonhos, que os projetos desta pessoa ressuscite na autoridade do teu santo e poderoso nome. Eu oro no teu nome, Jesus, porque eu creio que há poder. E se eu oro, é porque eu creio. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Do fundo do meu coração, para você e toda a sua casa, uma excelente Páscoa. Seja liberto em Cristo Jesus.